E aí finalmente a gente chega ao simple present. Simple present. Simple present, estrutura dele, relativamente simples. Na verdade é simples porque ele é simple present. Ele é como o simple past, pessoa mais o verbo. Pessoa mais o verbo. Só que é claro, esse verbo está no presente, né? Aqui a gente chega num dos tempos verbais mais simples, né? I study, eu estudo. She works, ela trabalha, e assim por diante. Mais simples o que eu estou me referindo à semântica do verbo, né? As nossas linhas... Não a semântica, a tradução, né? É extremamente simples na tradução, são frases simples, mas a concepção é uma concepção interessante, quase filosófica. Quando você fala em português ou em inglês, né? Quando você fala eu trabalho, é como se isso estivesse acima do tempo, é como se estivesse flutuando no tempo. Por que eu estou dizendo isso? Quando você fala eu trabalho, não é importante se você está trabalhando agora, trabalhou antes, se vai trabalhar no futuro, ok? É um fato ou um hábito. Eu trabalho, ok? Então é como se a ação estivesse flutuando aqui em cima. Por isso que, se eu não me engano, Aristóteles vai chamar esse tempo verbal do tempo verbal da verdade. E percebam, quando a gente vai fazer ciência, ou filosofia, ou qualquer coisa... a gente fala em qualquer coisa que queira dizer sobre uma verdade, a gente não coloca ela no tempo. Se a gente fala que amor, olha só que filosófico romântico, amor é lindo, né? Não é um fato, é uma verdade. Amor é lindo. Então não é amor está sendo lindo agora, amor foi lindo ontem, o amor será lindo amanhã, porque etc, etc. Amor é lindo, né? Quando eu falo água H2O, eu estou usando o simple present porque é uma verdade e ponto, ok? Bom, a parte técnica dele é um pouquinho complicada, mas não muito, né? O que eu tenho que fazer com o simple present? O simple present, eu tenho que colocar só o verbo, só a pessoa e o verbo no presente, só que eu tenho que lembrar que tem uma coisinha chatinha, que é, se eu uso he, she, it, esse verbo ganha um S, ok? I work, she works, I study, she studies, they go, he goes, alright? Para a pergunta, eu uso o do ou o does, que nada mais é que o do com um S, percebe? Só tem esse E porque o inglês não gosta de colocar D, o inglês não gosta o S, então quando termina com E, com o, eu coloco ES. Assim como termina com X, dois S, SH, CH. Em todos aqueles casos fica estranho, né? Imagine, por exemplo, esse verbo aqui, ó, o verbo kiss. Aí imagine que eu coloco assim, kiss. Não dá certo. Então fica estranho. Por que fica estranho? A gente coloca ES. Em todos os outros é bem intuitivo. Você vê a palavra, você vê que ficaria estranho, né? Imagine um verbo como watch, que termina com um SH, e aí o SHS. O único que não fica muito estranho, que a gente tem que lembrar, é o, ok? Então, por exemplo, o verbo go vira goes, com ES, ok? Tudo isso para te dizer que cadê o apagador da coisa aqui? Tudo isso para te dizer, agora não consigo me contar aqui. Tudo isso para te dizer que o does nada mais é que o do com S. E o que a gente aprendeu aqui em cima? A gente aprendeu que se eu uso um auxiliar, com a exceção do have e do verbo to be, o outro verbo não muda. Parece que essa minha regra de usar auxiliar e não mudar o verbo parece meio estúpida, porque parece que tem mais exceção aqui do que regra, né? Porque aqui tem have, terceira forma, had, terceira forma, verbo to be, ing, verbo to be, ing, né? Have, terceira forma de volta. Mas se a gente for para os outros tempos verbais, principalmente os tempos verbais que usam os outros modal verbs, auxiliary verbs, como aqueles que eu falei, can, could, should, may, might, will,
must e assim por diante, você vai ver que essa regra é bem útil, ok? Quando a gente pensar nesses outros auxiliares. Ok, bom, a gente viu que se eu uso um auxiliar, o verbo volta a ser normal, por isso que é she has a car. A propósito, o has é irregular, como o verbo no passado que é irregular, né? Tem verbos que eu não coloco ed. No presente só tem um verbo irregular. Ó, qual que seria a lógica? Have, para todas as pessoas, menos he, she, it. E a lógica seria acrescentar um S, correto? Haves. Mas esse é o único verbo irregular no presente. O único verbo normal irregular, ok? Ele vira has. Mas nada mais é que o presente também, ok? Só uma frescurinha do inglês. Alright? Bom, deixa eu ver se eu estou esquecendo algo. Simple present. Aí, no negativo também, o verbo fica normal. Agora percebam o seguinte. Olha, existe uma lógica interessante em tudo isso daqui. Os nomes dos verbos seguem uma lógica interessante. Vocês vão perceber que todo simple é só pessoa e verbo. O simple past é a pessoa e o verbo no passado. O simple present é a pessoa e o verbo no presente. Todo continuous, ele tem verbo to be mais o ing. Ok? Ó, o present continuous, ele tem o verbo to be no present e ele tem o verbo no ing. O past continuous, ele tem o verbo to be no passado, no past, e mais um verbo no ing. Ok? E todo perfect, ele tem o have em qualquer uma das suas conjugações, have, has e had, e a terceira forma, ok? Present perfect aqui, have no presente, por isso que a gente chama de present perfect, não porque a ação é no presente, lembrem-se disso, e o verbo na terceira forma, estou falando do present perfect continuous. Aqui a gente tem o have e o has, e a terceira forma, aqui a gente chama de past perfect, cadê meu past perfect aqui? Aqui, past perfect, que é o have no passado, por isso que é past, e a perfect na terceira forma, ok? E olha só como essa nomenclatura ela funciona. Eu vou ter que apagar alguma coisa desse quadro. Jesus, o que eu posso apagar? Eu vou apagar as linhas do tempo, se vocês esquecerem, vocês voltam no vídeo e vocês vão saber. Ok. Porque eu preciso mostrar para vocês o present, cadê? Present Perfect Continuous. Lembrem-se, pela nossa lógica, todo present perfect tem o have mais a terceira forma. Todo continuous tem o verbo to be mais o ing. Então, em teoria, se eu tenho um verbo que é present perfect continuous, eu teria que ter esses 4 elementos. Vamos ver. Na verdade, eu tenho have, pede o verbo na terceira forma. A terceira forma do verbo to be é been. E o próprio verbo to be funciona aqui e aqui. A gente como encavala essas duas, sobrepõe essas duas necessidades, essas duas exigências. Então o verbo to be faz esses dois papéis. E aí eu falo working, por exemplo. I have been working. Okay?